Muito boa noite, caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão. Sou eu, Caliel Conrado, que a partir de agora comando o seu programa Interview, que é o seu programa diário de entrevistas, onde você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida de algumas personalidades aqui da cidade de Cajazeiras. Eu sempre falo, é o programa de pessoas conhecendo pessoas, sempre de segunda a quinta-feira. E hoje, para começarmos com o pé direito a semana, vamos conversar com a atual secretária, que inclusive foi empossada hoje, a secretária de Educação e professora Andréia Braga de Oliveira. Andréia, muito boa noite, é um prazer imenso recebê-la aqui no programa Interview da TV Diário do Sertão. Boa noite, Caliel Conrado, boa noite a todos aqueles que nesta oportunidade estão nos assistindo. Dizer que o prazer é todo nosso de fazer uso desse veículo de comunicação importante na cidade de Cajazeiras para fazer uma prestação de contas, eu diria, desses 5 meses à frente da Secretaria de Planejamento e falar um pouco dos nossos projetos para a Secretaria de Educação. Para quem lida com educação há mais de 20 anos, nós sempre temos um projeto, sobretudo quando envolve as questões sociais. Então, vai ser um prazer conversar com você. Fico imensamente grata pelo convite, sobretudo hoje que nós estamos assumindo essa pasta no município. Andréia, antes de fazermos esse resumo das suas ações na parte de planejamento e já falar um pouco de educação, eu convido você a voltar comigo no tempo, fazer uma viagem aí no tempo e as pessoas conhecerem um pouco mais da vida, da trajetória, da formação, dos desafios que a Andréia Braga enfrentou até chegar na posição atual. Bora lá? Vamos. Andréia Braga, filha de Cajazeiras? Filha de Cajazeiras, cajazeirense, filha da professora Iria Braga, que já não está mais conosco, mas que deixou um legado extremamente importante para a cidade de Cajazeiras, filha do professor Rosalvo Oliveira, que também nos deixou há cerca de 2 meses, e talvez, certamente, a influência vem dos dois. A minha formação é em serviço social, sou assistente social por formação, mas já fiz a minha pós-graduação na área da educação. Eu diria que o meu curso de serviço social foi um presente que dei à mamãe. Mamãe tinha muita vontade de ser assistente social e naquela época a sua timidez não deixou ir morar fora, necessariamente em João Pessoa, seria a cidade mais próxima para fazer o curso. Mas aí nós tínhamos uma afinidade tão grande que eu a presenteei com esse diploma de assistente social. Mas na realidade a minha paixão sempre foi a educação e certamente ela teve uma influência extremamente marcante, assim como o papai, nessa minha formação. Mas enfim, cajazeirense, nasci aqui me criei, fui morar em João Pessoa porque na época, quando nós chegávamos ao final do ensino fundamental, na época era o 1º grau, nós íamos morar fora, íamos morar em João Pessoa. Então, eu fui para João Pessoa fazer o ensino médio, cursar a faculdade, mas retornei a Cajazeiras, resgatando essas origens do ponto de vista educacional. A rua, o bairro da infância de Andréia, foi a Siqueira Campos? Sempre foi ali na Siqueira? Não, nós moramos na Padre Rolim, um certo tempo, quando o meu avô, Luiz Gonzaga, morava em Cajazeiras, com a minha avó Rosa, então nós morávamos ali na Padre Rolim, pertinho deles. Depois nós fomos morar próximo à casa, à residência do meu tio, Emirton Braga, ali na Barão do Rio Branco. Em seguida fomos para a Tenente Arsênio, veja como eu andei, né? Fomos para a Tenente Arsênio e, por fim, a Siqueira Campos. Mas eu diria que a minha infância, a minha adolescência, ela foi na Siqueira Campos. Lá foram construídas todas as nossas relações afetivas, sociais, enfim, de escola. Então, a Siqueira Campos foi realmente o centro da cidade de Cajazeiras que nos deu esse mote na infância e na adolescência. Andréia Braga, quantos irmãos? 3 irmãos. Sou a mais velha. Depois tem Márcio Braga, que é engenheiro, que morou muito tempo em João Pessoa e veio morar em Cajazeiras já há um bom tempo. Tem Luciano Braga, que é fisioterapeuta. Emanuel, que é o mais novo, o enfermeiro. E a essas pessoas queridas, outras nos chegaram. Márcio casou com Kaline Cartacho e deles 2 filhos foram gerados, Mateus e Marina, que me são muito queridos, muito caros.
Luciano casou com a professora Vanderlúcia e também geraram 2 filhas, Luana e Letícia. E Mano, como é mais conhecido, mais afetuosamente chamado, Mano casou com Nuara, que está grávida. Então, aí em novembro, nós vamos estar recebendo um novo membro na família. Essa é a nossa base, essa é a nossa constituição desses 3 irmãos. André, por você ser a irmã mais velha, caiu sobre você a responsabilidade de ajudar o seu pai e sua mãe também a criar, a educar, a auxiliar na casa em relação aos seus irmãos mais novos? Teve essa responsabilidade sobre você? Caliel, eu não diria uma responsabilidade, até porque mamãe e papai, eles tiveram um casamento extremamente sólido. E as coisas sempre aconteceram na nossa família, eu diria que tudo certo, na hora certa, no momento certo. Então, na realidade, nós, quando chegávamos à adolescência, tínhamos que morar fora de Cajazeiras para continuar os estudos. Então, isso nos afastava um pouco dos nossos pais. Mas aí, como nós temos uma família extremamente unida, então nós nos agregávamos a tios que moravam fora e que nos recebiam em suas residências, e depois a gente começava uma caminhada própria de independência, sobre todos os aspectos, sobretudo no aspecto profissional. Então, na realidade, não pesou essa responsabilidade, mas eu, papai e mamãe, nós sempre fomos muito parceiros, nós fomos muito do diálogo, e pelo fato de eu ser mais velha, e eu diria um pouco mais extrovertida do que os meninos, então, digamos que eu fui abrindo aqueles caminhos próprios e naturais de irmã mais velha. E naturalmente... Chegou a ser uma filha levada? Aquela danada, ou era mais comportadazinha? Não, eu não diria levada, não. Eu diria, se meu pai vivo tivesse, ele dizia, essa menina é muito danada. Mas eu sempre fui muito extrovertida. Eu sempre fui muito de estar perto de muita gente, de ter grupos sociais, de fazer parte desses grupos. Então, isso facilitava as minhas relações na época de adolescência, na época de colégio, mas danada não, eu não diria danada não. Mas eu tinha esse compromisso com a família e tenho certeza que isso orgulhava demais papai e mamãe. Isso que era importante. Agora, a responsabilidade não seria a palavra certa. Nós fomos sempre muito parceiros. Mas essa sobreposição de responsabilidades, de fato, nós não tivemos na nossa família. Quais foram os colégios pelo qual o André passou aqui em Cajazeiras? Eu estudei no Colégio Nossa Senhora do Carmo, a escola da Dona Carmelita. Depois estudei no Colégio Nossa Senhora de Lourdes. E em seguida, já concluindo a 8ª série do 1º grau, como assim era chamado, eu fui estudar em João Pessoa, no Colégio 2001, e lá fiz o vestibular. Com 15 anos de idade, eu fiz o vestibular em janeiro, aos 15 anos, e só faria 16 anos em maio. E, na época, isso foi motivo de registro para toda a imprensa da Paraíba, porque eu fui a mais nova vestibulanda. Até bem pouco tempo atrás, a Coperv ainda registrava isso, eu fui na época da Coperv. Então, eu fiz o 2001, estudei em 2001, fiz o vestibular e fui fazer o meu curso de serviço social na Universidade Federal da Paraíba, no campus de João Pessoa. Esse rompimento com a sua casa e indo para João Pessoa não causa um certo medo, um certo pânico, uma certa insegurança? Pânico e medo não, muita saudade. Fiz muitas cartinhas para a mamãe pedindo para voltar, mas ela era danada, era determinada, ela sabia que aquilo era importante, estar em João Pessoa era importante, eu estava construindo uma trajetória profissional, mas muita saudade. E eu fui muito feliz, Conrado, porque fui morar com uma tia muito querida, a tia Ilma, que é uma segunda mãe. Na realidade, nós temos um vínculo afetivo extremamente grande, porque mamãe, quando casou com papai e me teve a Márcio, ela ainda fazia faculdade e papai também. Então, a tia Ilma era quem cuidava da gente. Por esse vínculo afetivo já desde a infância, eu não tive medo, não tive pânico, mas sentia muita saudade de Cajazeira, daqueles mimos maternos. Mas mamãe, com muita determinação, muita perseverança, disse, fique aí, que aí é o seu lugar. E depois que você concluir a universidade, você alça os seus próprios voos.
concluiu o seu curso, voltou direto para Cajazeiras, foi daí onde surgiu o seu projeto do colégio e curso objetivo? Como foi que deu? Como surgiu esse interesse? Vou formar agora um colégio. O que lhe motivou a tal? Veja bem, eu terminei o meu curso de serviço social e entrei no mestrado. O mestrado, a minha pesquisa era em políticas públicas. Mas daí eu vim para Cajazeiras para passar uma temporada. Eu morava com um primo chamado Marcelo, o filho da tia Ilma, e Marcelo estava prestes a casar. E claro, casando não me cabia mais naquela sua nova casa, naquela sua nova formação de família. E mamãe na época não tinha condições financeiras de montar um apartamento, um espaço para mim em João Pessoa. Então eu vim para Cajazeiras e tinha verdadeira paixão por sala de aula, porque paralelo à universidade eu sempre fazia cursos de português. Fiz o curso do professor Francilino, fiz o curso da professora Zarinha para me aperfeiçoar. Na realidade, não tinha nenhum projeto profissional em relação a isso. Mas a minha paixão pela literatura e pela língua portuguesa vem justamente da minha tia Ilma. Quando nós devorávamos livros noites adentro, e cultivei isso a minha vida toda desde a infância. Então, quando vim para Cajazeiras, me deu aquele insight de dizer, essa é a oportunidade. Nem mamãe vai me cobrar mais o curso de serviço social, porque já lhe dei de presente, e eu vou agora fazer o que efetivamente gosto, que é ir para uma sala de aula. Montei o meu cursinho, um espaço tão pequenininho que era na garagem da casa dessa minha tia Ilma. Só cabiam 6 alunos, para você ter. Só cabiam 6 alunos. Veja bem, esses 6 alunos foram aprovados no vestibular. Daí que vieram outras pessoas procurando para fazer o cursinho pré-vestibular comigo de língua portuguesa, literatura brasileira e redação. Aí eu fui falar com a professora Terezinha, não me lembro agora o nome dela, muito amiga de papai. Ela era diretora da Regional de Ensino e eu pedi que me cedesse uma sala para eu abrigar aqueles alunos. Ela prontamente me atendeu, eu passei pouquíssimo tempo lá. Já aluguei aquele prédio por trás do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, onde na realidade nós funcionamos um ano com o LOCO, que era o LOCO Colégio de Curso Pré-Vestibular. Fizemos uma campanha publicitária extremamente aguerrida e montamos o cursinho. E lá foi um estouro. Já tinha uma equipe de professores de todas as disciplinas e nós aprovamos alunos para medicina, engenharia, odontologia, letras, pedagogia. Foi uma maravilha. Mas como eu precisava crescer, queria crescer e tinha essa determinação, eu dei um telefonema para o Objetivo de São Paulo e o Objetivo de São Paulo me referenciou o Colégio Objetivo de João Pessoa, na época do professor Paiva e o professor Montoni. Então eles me receberam lá. E veja como eu era danada naquela época. Eu tinha que ter no mínimo 300 alunos para ter acesso a uma franquia. E eu não tinha esses alunos todos. Então eu saí inventando lá uma história, dizendo que eles estavam sendo matriculados, mas que me cedesse aquela franquia. Coloquei a Cajazeiras como um polo já naquela época de educação, porque vinha... Né? O colégio, o LOCO foi em 89. Eu passei 89... 90 e 91 e em 92 nós abrimos o Colégio Objetivo. Aí nós abrimos o Colégio Objetivo com poucos alunos na época, mas aos olhos de São Paulo, da franquia de São Paulo, nós estávamos lotados de alunos, né? E isso era uma coisa interessante, era uma coisa muito boa. E daí que o Colégio Objetivo, eu diria que já nasceu grande, porque nós continuávamos aprovando muito bem. Quando pedimos à Secretaria de Educação do Estado o reconhecimento do colégio, a autorização do colégio, também já pedimos com ensino fundamental, ensino médio e pré-vestibular, e daí que nós funcionamos por 10 anos, da 5ª série ao 3º ano e mais as turmas de pré-vestibular. Marcou uma geração, né? Marcou uma geração. E como marcou? O colégio aprovou bem demais, nós éramos primeiro lugar em toda a região, fomos premiados na área de esportes, tinha um professor Júlio Maci que coordenava, toda a nossa equipe de professores vinha de João Pessoa e Campina Grande nas áreas de química, física, matemática, biologia, então nós tínhamos muito zelo, muito cuidado. E o bom
é encontrar com os alunos hoje e eles falam da saudade do Colégio Objetivo. Então, foi uma época importante, essa década que nós passamos lá. Estamos conversando com a professora e atual secretária de Educação do município de Cajazeiras, Andréia Braga de Oliveira, que nesse primeiro bloco está fazendo aí uma retrospectiva da sua trajetória de vida. Com tanto sucesso, marcou uma geração, porque de uma hora para outra o Colégio Objetivo ele teve que fechar suas portas. O que foi que desestimulou? Outros projetos pessoais? A cidade não teve a concorrência? O que de fato levou a fechar as portas do Colégio Objetivo aqui em Cajazeiras? Foi. Conrado, eu não diria que o colégio fechou as portas de maneira repentina. Nós tínhamos, naturalmente, inclusive peço desculpas pela tosse, mas eu exagerei nesse final de semana com muito gelo. Estou com a garganta bem comprometida. Nós estamos realmente dando uma verdadeira crise alérgica no povo, né? A segunda-feira é sempre muito complicada, né? E depois de uma farra boa com a família, então estava no Rio Grande do Norte, estava em Mossoró com os amigos, com a família. Isso comprometeu a minha garganta. Mas certamente aqueles que estão nos assistindo têm essa compreensão. Então veja bem, o colégio fechou as suas portas, eu nem gosto de dizer isso, eu digo que o Colégio Objetivo tirou férias. Ele pode voltar, a qualquer momento ele pode voltar. É um projeto que não foi abandonado, por hipótese alguma, né? Até pelos frutos que nós colhemos com o Colégio Objetivo. Trouxemos grandes personalidades para os eventos aqui, a exemplo do poeta Ronaldo Cunha Lima, do Vital do Rego, do poeta Luiz Augusto Crispim. Nós temos eventos aqui anuais muito grandes e muito expressivos para a cidade de Cajazeiras. Ganhamos prêmios nas atividades esportivas em toda a rede Objetivo do Norte-Nordeste. Então, foram frutos positivos e que a gente não disse que encerrou. Agora, é um ciclo que precisou retrair-se para outros projetos profissionais. Claro que a inadimplência naquela época foi um fator decisivo para que nós dessemos férias às atividades do Colégio Objetivo. Nós vivíamos uma crise na rede privada de ensino, na rede particular de ensino, e aquelas escolas que não tinham uma tradição maior, sobretudo uma tradição, eu diria, para ter esse amparo financeiro, tiveram esse comprometimento. Mas aí, paralelo a isso, eu já estava fazendo um estudo sobre educação pública, porque eu fazia uma pesquisa sobre gestão educacional. E foi quando, da eleição do então prefeito, na época, Carlos Antônio, que me convidou para assumir a Secretaria de Educação, e aí veio, eu diria que o copo, né? Foi o conta-gotas que fez esborrotar o copo, para que nós encerrássemos as atividades do Colégio Objetivo. Porque como eu já tinha uma pesquisa na área de gestão educacional, eu estendi essa pesquisa à educação pública e foi uma coisa extremamente positiva para mim. Então, do Colégio Objetivo fica uma saudade muito grande, mas não fica essa sensação de que ele encerrou as suas atividades por não ter tido o sucesso devido. Muito pelo contrário, foi o Colégio Objetivo que nos deu esse pontapé para um projeto profissional muito maior. Mas você não descarta futuramente ele voltará ativo novamente? Mesmo que seja no ensino superior. Não, o Colégio Objetivo é uma paixão muito grande. De lá nasceram todos os meus projetos profissionais. Nós somos uma pessoa assim, extremamente família. E eu estava lá com a minha família. Também teve a época que mamãe faleceu, em 2001. E como ela trabalhava comigo, estava muito próxima de mim, então também foi uma coisa que pesou muito para que nós dessemos férias ao colégio. Mas quem sabe no futuro aí nós não retomemos essa possibilidade de estudar a volta do Colégio Objetivo para Cajazeiras. Andréia Braga sempre teve um trato, uma maneira muito peculiar no que diz respeito às relações sociais, de contato, de intercâmbio, de trabalhar políticas públicas nesse sentido. Você já premeditava um dia chegar à vida pública ou foi uma coisa ocasional? Veio doce do nada? Ou você já premeditava isso? Num dia, quem sabe eu quero ser uma secretária de educação do município, eu quero desenvolver políticas públicas na área da educação. Você já vislumbrava isso já para o futuro? Não, mas a educação eu sempre fiz com tanta paixão. Eu sou uma pessoa muito passional com tudo aquilo que faço. Sou passional com os meus projetos profissionais, com a minha família, com os meus amigos, enfim.
mas não tinha essa pretensão, embora as minhas origens familiares passem pelas questões políticas, né? O meu tio Iramirton foi secretário do município de Cajazeiras em gestões passadas. O meu tio Iramirton chegou até a cogitar a possibilidade de ser candidato a prefeito, foi presidente de partido por muitos anos. O tenente Barbosa, que é o chamado tio Torto, era casado com a minha tia Ilma, também tinha uma vida política muito ativa na época. Então eu cresci com toda essa história familiar ligada à política. E com o meu contato com as pessoas, com essa, como você diz, essa maneira de se comunicar, de manter relações sociais muito sólidas, então isso acabou gerando essa possibilidade de chegar à Secretaria da Educação. Eu diria que chegar à Secretaria da Educação do município de Cajazeiras é como um atleta, um jogador de futebol, de qualquer outro esporte, que chega à seleção brasileira. Você está ali no seu time local e quando você é convidado para a seleção brasileira, você chegou ao top da educação do seu município. Então, para mim, foi a realização não de um sonho, porque eu jamais imaginei, mas a Secretaria da Educação foi talvez uma das coisas mais extraordinárias do ponto de vista profissional que passei. Embora na gestão do prefeito Zerinho eu tivesse assumido a Secretaria de Cidadania e Promoção Social, que na época era a Secretaria de Ação Social. Eu passei quase 2 anos na gestão do prefeito Zerinho, mas o Colégio Objetivo me tomava muito tempo. E aquele era o meu projeto profissional da época. Eu não podia abrir mão do Colégio Objetivo e dedicar todo o meu tempo, na época, à Secretaria de Ação Social. Mas aí depois a Secretaria de Educação passou a fazer parte desse projeto profissional e eu diria que quando eu cheguei lá, foi como ter chegado à seleção brasileira. Muito bem, estamos conversando com a atual secretária de Educação do município de Cajazeiras, a professora e assistente social, Andréia Que Braga. pouca gente, inclusive, sabe, né? As pessoas pensam que a minha formação é em letras, que a minha pós-graduação é na área de língua e literatura, e na realidade... Forte o seu trabalho com a educação. Pois né? eu tenho paixão por literatura, por língua portuguesa. A minha leitura, eu sou uma leitora compulsiva. Eu jamais durmo sem fazer uma boa leitura, independente do cansaço, da hora. Atualmente está lendo o quê? Atualmente, eu estou lendo Mentes Perigosas. Ganhei de presente ganhei de presente de aniversário de uma prima também muito querida, Meire, e é uma promotora, uma juíza que escreveu o livro, né, sobre os psicopatas. e veja que a minha leitura tem sido essa. Um livro extremamente rico, extremamente interessante, até porque hoje sou acadêmica de Direito, é a doutora Ana Barbosa, Ana Luísa Barbosa. Eu sou acadêmica de Direito hoje, faço Direito na FAFIC, curso 6º período, então o livro me dá esse suporte, né, para um futuro aí profissional. Então, sob todos os aspectos, tanto do ponto de vista social, quanto no mundo do direito, né, na área penal. Então, a psicopatia está sendo agora a minha leitura, né? Nossa. Tem muitas mentes perigosas que a André já conseguiu diagnosticar? Não deu para identificar ainda não. O livro está no seu prenúncio, digamos assim. Mas certamente ele vai me subsidiar para aqueles que comigo convivem de uma forma mais direta, menos direta. Mas, enfim, o livro é bom, o livro tem uma leitura agradável e fica aqui já a recomendação. Com certeza. Mas não durmo, viu, Conrado, sem a minha leitura. A revista Veja, jornal, isto é, meus livros, que eles são a minha paixão. Meus livros, como diria a música, meus livros, meus discos, né? E nada mais. Então, nada mais. Meus livros, meus CDs... eu cultivo o livro, eu costumava dizer aos meus alunos que o melhor cheiro do mundo é cheiro de livro, cheiro de página de livro. Você folhear um livro não tem nada mais prazeroso. É uma riqueza, né? É uma riqueza. Né? E aquela oportunidade da leitura, de conhecer personagens, de conhecer todo mundo, enfim. Então, desde a infância, que a leitura é uma coisa muito presente na minha vida e hoje ainda é também. Você consegue lembrar qual foi o primeiro livro que você leu que tenha marcado a Andréia Braga?
Não, o primeiro livro não. Até porque, como eu digo a você, por ser uma leitora compulsiva, está muito perto da minha tia Ilma, ela tem uma biblioteca extremamente rica, então eu li de tudo. De Camões, a Vitor Hugo, Clarice Lispector. Na época que fui morar com ela em João Pessoa, a minha prima Mary, que é psicóloga, tem consultório aqui em Cajazeiras, fazia psicologia. Eu li os 10 volumes da interpretação dos sonhos de Freud em 14 anos de idade, 15 anos de idade, e me fascinava aquela leitura. Então, não dá para lembrar o primeiro livro. Dom Casmurro, de Machado de Assis, li 17 vezes. Nossa. E digo que cada vez que a gente lê o livro, a depender do momento e da conjuntura em que nós estamos e qual seja a necessidade de apreender o que está naquele livro, você vai ter uma visão diferente, né? Você pode ler o livro 1, 2, 3, 10 vezes, você vai ver uma frase diferente, um parágrafo diferente, vai contextualizá-lo também diferente, porque não se esgota, né? O significado das palavras, elas não se esgotam, por hipótese alguma. Muito bem, estamos conversando com Andréia Braga, vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco vamos conversar sobre educação, que é o forte dela. Daqui a pouco, aqui no seu programa Interview da TV Diário do Sertão. Voltamos já. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Que loucura! É a quinzena maluca do Lojão Rio do Peixe. Aproveite e renove tudo em sua casa. Lavadora 10 quilos, apenas 12 vezes de R$ 29,90. Roupeiro 6 portas 100% MDF, apenas 12 vezes de R$ 56,90. Fruteira Citrus, apenas 12 vezes de R$ 17,90. Maluco é quem perder essas ofertas. Lojão Rio do Peixe. Prazer em realizar os seus sonhos. Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua. Que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente. Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Eles deixaram mais do que pegadas. O Monumento Natural Vale dos Dinossauros é um patrimônio da Paraíba e do Brasil, um dos maiores sítios paleontológicos do mundo e o lugar onde se encontra a maior quantidade de pegadas de dinossauros. Em parceria com a Petrobras, o governo do estado investiu na revitalização, na preservação e no desenvolvimento turístico e científico do Vale dos Dinossauros. Vai gerar emprego, renda e desenvolvimento para a região. É o passado mostrando caminhos para o nosso futuro. Venha conhecer o novo Vale dos Dinossauros, Governo da Paraíba. Tempo de conserto na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto, é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, conversando hoje com a atual secretária de Educação, Andréia Braga. Aproveitar e mandar um abraço e agradecer aos amigos que estão retransmitindo também o nosso programa. A exemplo do Radar PB em Triunfo, a Araçás FM em São João do Rio do Peixe,
transmitindo o áudio da nossa entrevista, o blog do Furão aqui em Cajazeiras, o Cofemac em Iraúna, Ibiara agora, lá em Ibiara, Vale do Piancó, Folha VIP de Cajazeiras, nosso amigo Júnior Barreto, e o site Atual 2 em Souza. A todos vocês, meus caros amigos da imprensa, muito obrigado por estarem ajudando aí a transmitir e divulgar o nosso programa Interview, que, como sempre falo, é um programa de pessoas conhecendo pessoas. Andréia, educação. É difícil fazer educação hoje? Aqui em Cajazeiras especialmente? Não. Não existe dificuldade para se fazer educação. Educação é um grande pacto social. Nós não fazemos educação sozinhos. Educação você faz todo dia, o dia todo e com todas as pessoas. Então, quando as pessoas compreendem que a educação é esse grande pacto social, ela não se torna difícil. É claro que tem as adversidades, que tem as dificuldades, que tem as limitações de toda ordem. Desde a infraestrutura das escolas até o próprio corpo humano que está lá, o corpo docente, o corpo discente, as famílias dos alunos, mas educação precisa ser um pacto social. E quando ela se torna esse pacto social, não é difícil fazer, porque todos estão imbuídos desse pacto, e aí nós passamos a ter uma corresponsabilidade muito grande, todos passam a se sentir responsáveis também por aquela mola propulsora da sociedade, e aí não se torna difícil. É claro que nós vivemos uma sociedade moderna extremamente conflituosa, de conflitos sociais muito grandes, de conflitos de valores, conflitos internos, pessoais, profissionais. Mas aí quando a gente tem esse pacto, quando todos falam a mesma linguagem e quando a gente tem uma meta a ser cumprida, tem um projeto a ser cumprido, aí fica muito mais fácil a caminhada. Agora, quando você não sabe aonde quer chegar, é como diz aquele ditado, né? Não tem porto que lhe leve, se você não sabe aonde quer chegar. Agora, quando você tem um projeto mãe, um projeto já pré-determinado e agrega pessoas para esse projeto, aí as coisas se tornam muito mais fáceis de serem trabalhadas. Muito bem, estamos conversando com a professora assistente social e hoje, cursando o curso de Direito, Andréia Braga, que está falando para a gente sobre as questões de educação, já que hoje ela tomou posse mais uma vez como secretária de Educação aqui no município de Cajazeiras, desta feita na gestão da atual prefeita Denise Albuquerque. Eu me lembro, não profundamente, sou muito sincero, de alguns projetos, algumas mudanças que você iniciou na gestão de Carlos Antônio quando você era secretária de Educação e causou uma certa polêmica, né? Vamos recordar um pouco desses projetos ou desse projeto que você, dessas mudanças que você fez, que a priori causou um pouco de revolta, mas depois o pessoal foi entendendo que aquilo ali traria, né, um benefício extraordinário para a qualidade da educação aqui em Cajazeiras. Eu diria que primeiro, Conrado, as pessoas quando têm que sair da sua zona de conforto, toda mudança causa impacto. Ah, com certeza. Agora, algumas pessoas têm a compreensão de que é necessário mudar até para não gerar uma acomodação social e outras resistem profundamente às mudanças. Eu diria que essas deixam apenas que a vida passe ao seu lado sem vivê-la intensamente. E quando nós assumíamos a Secretaria da Educação naquela época, nós recebíamos uma rede de ensino com mais de 80 escolas. E que na realidade não eram escolas, eram salas de aula. Por quê? Porque elas funcionavam, numa linguagem bem popular, no terreiro da casa da merendeira, da auxiliar de serviço, ou daquela pessoa que doou o terreno na época, e funcionavam as salas de ensino multisseriado, que nós ainda temos em Cajazeiras e precisamos urgentemente, definitivamente encerrar essas salas de educação multisseriada, porque não tem sentido um aluno frequentando primeira, segunda, terceira e quarta série numa única sala, convivendo inclusive com diferenças de faixa etária. Mas isso já é um projeto imediato, que é esse gargalo da educação de Cajazeiras ser encerrado definitivamente. Mas aí nós tínhamos a compreensão que precisávamos criar núcleos de educação, que foi o projeto polêmico, foi o da nucleação das escolas, né? Ou seja, nós fechávamos, para usar um termo para que as pessoas compreendam melhor, nós fechávamos aquela escola, aquela sala de aula na realidade, não se pode nem chamar de escola, e levávamos para uma escola núcleo.
como aconteceu, por exemplo, na escola do Catolé dos Gonçalves. Aquela escola foi toda reformada, ampliada, recebeu grandes projetos lá e aquelas outras salas de aula que estavam no seu entorno, os alunos em transporte seguro eram levados para a escola Manuel Gonçalves da Silva, lá no distrito de Catolé dos Gonçalves. Então, a nucleação causou um impacto muito grande, é bem verdade, mas as pessoas também compreenderam que era necessária aquela mudança para que a educação de Cajazeiras desse esse salto de qualidade, tanto para o professor quanto para o aluno que recebia aquela informação. Então, pouquíssimo tempo depois, com essa compreensão que as pessoas tiveram, nós conseguimos acomodar aquelas escolas que nós encerrávamos as atividades, levando os alunos para as escolas núcleo, e foi graças a essa nucleação que nós demos o grande salto de qualidade para a educação do município naquela época, já em 2001. Foram 7 anos e alguns meses como secretária de Educação? Foi. Nós assumimos a Secretaria de Educação em fevereiro de 2001 e ficamos até as vésperas da campanha, mas aí fui convidada pelo prefeito na época, o Dr. Carlos Antônio, um amigo muito querido, a quem devo a minha ascensão profissional à frente da Secretaria de Educação, que sempre apoiou todas as nossas ações, acreditou nos nossos projetos. A visão empreendedora de Carlos Antônio também nos deu essa facilidade para trabalhar. E quando chegou a época da campanha, nós fomos convidados para coordenar a sua campanha de reeleição. Nos mantivemos à frente da Secretaria de Educação, mas já quando veio a campanha para a sua sucessão, que também nós fomos convidadas para coordenar a campanha, nós tivemos que nos afastar para nos dedicar totalmente a isso. E aí assumiu a professora Vander Lúcia, que deu continuidade ao nosso trabalho. Então foram quase os 8 anos da gestão do prefeito Carlos Antônio. Eu sei que é difícil a gente falar daquilo que a gente não está participando diretamente, mas como você teve uma bagagem muito grande, mais de 7 anos à frente da Secretaria de Educação, e teve uma pausa, foi esses 4 anos, a gestão passada. E acredito que você também deve ter acompanhado de longe, mas deve ter analisado, avaliado algumas questões, principalmente de alguns projetos que você tenha deixado lá e que de repente estivesse caminhando. Como é que você avaliou esses 4 anos aqui da educação na cidade de Cajazeiras da gestão passada? E me relembro agora de alguns amigos professores que disseram que em 4 anos, eu não sei se você vai ter a mesma visão, que em 4 anos da gestão passada a educação de Cajazeiras caminhou 16 anos para trás. Você tem essa mesma visão também? Não, eu acho que não é, não seria, eu não cometeria essa deselegância com colegas da área da educação. Mas eu diria que a educação, ela teve 2 grandes pecados, digamos assim. Primeiro foi o projeto Escola Promotora de Cidadania, que não foi dado continuidade. Porque o que as pessoas precisam entender é que esses programas e esses projetos são projetos de governo, administrativos, institucionais, né? Vamos usar a palavra, são projetos institucionais. Então, independente da gestão, eles merecem que seja dado continuidade, até para que aqueles que deles usufruem não tenham essas já Então, aí, o projeto Escola Promotora de Cidadania, acho que foi um grande pecado não ter sido dado continuidade. Outro projeto, já na área de cultura. Eu estou fazendo um passeio para não ir tão profundamente nessa análise, e aí nós tomaríamos um tempo muito precioso do programa. Na área de cultura, a Mostra de Cultura, que nós fazíamos todo ano, no mês de agosto, na Praça Nossa Senhora de Fátima. Aquilo ali tinha toda uma construção prévia, dentro das unidades escolares, com os nossos professores, coordenadores, diretores, os alunos envolvidos, porque um segredo importante, Conrado, é você envolver o aluno no projeto. Aí ele se sente efetivamente participante daquele projeto, deixa de ser somente um recebedor das ações, das boas ações, né? E quando você só recebe, quando não participa, você não sabe daquela construção e, consequentemente, não dá o valor devido. Então, o projeto, a Mostra de Cultura que nós fazíamos no mês de agosto na Praça Nossa Senhora de Fátima,
era extremamente importante para o aluno, porque ele passava praticamente o ano todo envolvido, pesquisando cultura, envolvido com a dança, com o teatro, com o cinema. Então, nós já, paralelamente, estávamos atuando com outro aspecto da educação, que era esse pacto social, que eu gosto muito dele e acho que ele é importante. Acho também que a Secretaria da Educação precisava ter mantido um diálogo mais franco com os profissionais, um diálogo mais próximo dos profissionais. Porque quando a gente tem um diálogo franco com as pessoas, a gente estabelece esse pacto. Quando você me convida para vir para um programa desse, e previamente a gente conversa sobre o programa, ao conhecer o programa, eu me deixo fascinar ou não por ele. Correto. Agora, se de repente eu sou jogada em determinada situação e não tenho uma conversa, um diálogo franco, prévio, para que a gente possa se envolver naquele projeto, então as coisas não fluem com naturalidade. Acho que foi um outro pecado da gestão, foi a falta de diálogo com os profissionais da educação. As mudanças de governo, acho que também elas tiveram um impacto nessa né? Nós tivemos a gestão do prefeito Léo Abreu, que com a sua renúncia assume o prefeito Carlos Rafael, e esse rompimento também gerou graves transtornos à educação, porque as pessoas não compreenderam que os programas, as políticas públicas são programas institucionais. Foi outro grande pecado. Enfim, esse retrocesso de 16 anos pareceria prepotente de minha parte, né? Porque aí eu estaria supervalorizando, e aí me permita dizer os meus 8 anos, né? Mas aí o segredo era esse, era uma boa equipe de trabalho, era o apoio da gestão na época, era estabelecer esse diálogo franco com os profissionais da educação e com os alunos, com a comunidade. Você veja que o projeto Escola Promotora de Cidadania se desdobrava em 7 outros projetos. Ele era o projeto mãe, mas aí nós tínhamos o Sorriso Saudável, que era um projeto de higiene bucal. Nós tínhamos o projeto Minha Escola, Minha Casa, em que o aluno cuidava da escola como cuidava de sua casa, e aí nós tivemos menos carteiras quebradas, menos danos ao patrimônio físico da escola, ao patrimônio cultural, ao patrimônio social, ao patrimônio pedagógico. Quer dizer, ele era um programa muito grande, um projeto que foi premiado pelo Ministério da Educação, um projeto que foi premiado pela Colgate-Palmolive Company, que na época era uma multinacional. Um projeto que foi reconhecido pelo Unicef, um projeto que foi reconhecido pela Fundação Abrinq. Quer dizer, um projeto desse não poderia jamais ter sido abandonado, porque havia uma convergência de pessoas imbuídas de valorizar aquele momento, e valorizando aquele momento, elas estavam se dando a oportunidade de serem melhores como seres humanos, como profissionais. Então, naquela época, nós já estabelecíamos esse pacto social que fazia toda a diferença na educação. Então, acho que foram grandes pecados que a gestão passada cometeu e que com isso comprometeu, mas comprometeu mesmo o avanço da educação do município de Cajazeiras. Você tomou posse hoje como secretária de Educação, e é muito cedo para a gente se aprofundar nas questões atuais da secretaria hoje no município de Cajazeiras. Mas você já tem uma prévia por onde você quer fazer as mudanças, quais projetos você deve começar a colocar em prática? Já tem uma prévia do que poderá estar vindo nos próximos meses com você à frente da Secretaria de Educação aqui em Cajazeiras? Certamente, Conrado, nós vamos restabelecer esse diálogo. No dia 11 de junho, nós vamos estar conversando com todos os profissionais da educação no auditório da FAFIC. Nós precisamos dizer a que viemos, né? Nós precisamos dar um norte à nossa gestão. Em agosto, nós temos aí a comemoração dos 150 anos da cidade de Cajazeiras. Data importante, uma data importante, já tem o desfile cívico, os alunos precisam estar envolvidos com a pesquisa nessa área. Nós vamos retomar o projeto Escola Promotora de Cidadania, nós vamos retomar os nossos parceiros. A universidade era nossa parceira, o IFPB era nosso parceiro, o SEBRAE era nosso parceiro, o SENAC era parceiro nosso. Nós não trabalhamos sozinhos. Não podemos trabalhar sozinhos, nós temos que trabalhar estabelecendo parcerias importantes
para o desenvolvimento daqueles projetos que a gente imagina que são projetos que vão ter grande impacto social. Então, nós vamos retomar a curto, mas a curtíssimo prazo, o projeto Escola Promotora de Cidadania. Mas o mais imediato nesse momento é retomar o diálogo com os profissionais da educação, para que nós possamos promover uma avaliação de onde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Essa relação de diálogo é difícil? Não, essa relação de diálogo não é difícil quando ele é franco, quando você olha no olho, quando você coloca na pauta do debate, na pauta do diálogo, um grande projeto social. As pessoas não resistem aos projetos sociais, porque senão elas estão resistindo à própria evolução da sociedade. É como eu dizia anteriormente, nós temos uma sociedade complexa? Temos. Nós temos graves conflitos sociais? Também temos. E a única oportunidade de nós superarmos isso é pela via da educação. Né? Nós temos estatísticas que dizem isso. A estatística mais recente que nós temos é dizer que 90% dos alunos que estão em conflitos com a lei é porque foram alunos que ou não frequentaram unidades escolares ou abandonaram até a primeira série do ensino fundamental. Então, quando eles chegam à adolescência, esse conflito com a lei é um processo natural. Por quê? Porque nós precisamos crer que a educação é essa grande via de transformação social. Isso não é discurso de educador, por hipótese alguma. São estudos científicos que comprovam isso, são estudos estatísticos que comprovam isso, e nós não podemos ir na contramão da própria história, nós não podemos ir na contramão dos grandes pesquisadores. Eu, inclusive, estava lendo um artigo do Gustavo Iosp, que escreve para a Veja, é um pesquisador na área da educação, e ele falava das questões de tecnologia de informática. Não, a escola não é boa porque não tem boa tecnologia. A escola não é boa porque não tem laboratório de informática. A escola só precisa de uma coisa, é do professor. O professor comprometido, o professor qualificado, o professor que tenha esse compromisso com essa veia social, que nós não podemos deixar de lado por hipótese alguma, professor comprometido com um grande projeto pedagógico. Então, isso é que faz a diferença. Nós não podemos continuar procurando culpados para os fracassos educacionais, nem do nosso país, nem do nosso estado, nem da nossa região, nem da nossa cidade, quando a gente precisa estabelecer esse diálogo com os profissionais que fazem a educação. Aí sim nós vamos ter esse grande salto de qualidade que ficou nesse ato dos 4 anos passados que você citou. Você fala muito em diálogo. Como é que está as questões de diálogo também com o Sinfunc? Que o Sinfunc e a Secretaria de Educação, em tempos pretéritos, já travaram assim, discussões assim acirradas. Você acha que hoje a relação está melhor entre o Executivo Municipal e a Secretaria de Educação e o Sinfunc? Eu não tenho a menor dúvida. E na época na gestão 2001 até 2008, nós não tivemos nenhum problema com o Sinfunc. O Sinfunc sempre foi um parceiro. Quando chegou o PAR, na época, o Programa de Ações Articuladas, a primeira coisa que nós fizemos foi convidar o Sinfunc a elaborar aquele grande projeto, que também não evoluiu nos últimos 4 anos. A professora Elinete, me lembro muito bem, era parceira nossa. Então, esse diálogo sempre foi saudável, sempre foi franco. E agora, com a prefeita doutora Denise, muito mais, porque a prefeita atual de Cajazeiras, ela tem como base de ação esse diálogo franco e aberto. Você veja que quantas audiências o sindicato já teve com a prefeita, o sindicato já acordou algumas ações com a prefeita para beneficiar a categoria, o recebimento do piso salarial baseado nas 30 horas semanais. Quer dizer, esse diálogo é importantíssimo. Então, ele não é difícil, repito, sou insistente na tese, quando ele é franco e aberto. E a prefeita tem feito isso com muita propriedade. Certamente nós não vamos ter problemas com o sindicato, porque o sindicato precisa, antes de tudo, ser parceiro. Porque o sindicato ele tem que ser parceiro da sociedade de Cajazeiras. Se ele for parceiro da sociedade de Cajazeiras, ele é parceiro da gestão. E se ele é parceiro da gestão, ele não é um entrave. Muito pelo contrário, ele tem que ser parceiro nesse momento.
Andréia, parabenizar aqui o Ciri França, Guarujá. Parabéns, Andréia, por mais uma conquista. Ricardo Gonçalves, seja feliz, sucesso. Temos também a Gláubia Milena. Fala bonito com você, eu gosto dela. Parabéns, secretária. Edna Lima, a entrevista está um espetáculo, amiga. A Edna Lima diz isso. Bruce Ricardi, exemplo de determinação, amor ao ensino e a Cajazeiras. E Israel Bezerra, grandiosa educadora. Israel, não é isso? Israel Bezerra de Triunfo, diz grandiosa educadora, sucesso na nova função. Bruce, inclusive, é um amigo querido, colega de faculdade, e certamente as pessoas todas que você citou aí, fica aqui o nosso agradecimento, e cada elogio, Conrado, dobra a nossa responsabilidade à frente da Secretaria de Educação. Nossa, de toda uma equipe e de todas aquelas pessoas que vão estar conosco, envolvidas nesse grande projeto de retomar o desenvolvimento da educação para o nosso município. Então, o meu profundo agradecimento e o meu carinho a todas as pessoas que estão nos assistindo e mandando essas mensagens de otimismo e de reconhecimento ao nosso trabalho já de mais de 2 décadas aí com educação, que, repito, é uma paixão na minha vida. Quem está mandando também um abraço é a professora Maria Solange, está acompanhando via online a entrevista. Um abraço para a Solange, nossa coordenadora do Mais Educação. Vamos ter a oportunidade de conversar. Tomamos posse hoje, o dia foi extremamente corrido. Preciso também fazer o registro, e fazendo esse registro agradecendo à prefeita, doutora Denise, e ao secretário de Saúde, Reure, ao secretário adjunto, Cristiano Moura, e a coordenadora do CAPS, a nossa amiga Norma Viana, que foi inaugurada hoje a residência terapêutica do CAPS de Cajazeiras e que leva o nome de papai, de Rosalvo. Uma homenagem bonita. Papai era uma pessoa extremamente, eu não diria caridosa, não quero usar essa palavra, mas generosa com as pessoas, extremamente generosa com as pessoas. Ímpar, magnífica. Magnífica, generoso, bom. Eu acho que essa minha aproximação com o diálogo vem de papai. Papai era uma pessoa muito do diálogo, muito do diálogo. Demais. E muito generoso. E hoje foi inaugurada a residência terapêutica em Cajazeiras, que leva o nome de papai, e eu vou me valer da audiência do seu programa para fazer esse agradecimento de público, já que quando tomei posse fui direto para a Secretaria da Educação, não cheguei a tempo de fazer lá na própria inauguração do CAPS, porque cheguei atrasada. Então faço isso agora, reconhecendo o carinho dos amigos que nomearam a residência terapêutica de Rosalvo Mendes de Oliveira. Justa homenagem. Canal Noite transmite a partir de hoje. Obrigado, pessoal do Canal Noite. Está transmitindo também um programa Interview. Valeu, galera, pela sintonia aí, pelo apoio. Paraíba em Foco também. Agora são 9 sites transmitindo a TV Diário do Sertão. Com tanta experiência na área da educação, com conhecimento espetacular na área da educação, o que é que a Andréia Braga está fazendo planejamento? Me diga aí. Eu gostei da pergunta. O que é que a Andréia foi fazendo planejamento? Ficou o quê? 4 meses, não foi isso? 5 meses. Olha, Conrado, nós precisamos, estando no serviço público ou não, trabalhar com as pessoas sempre a partir dessa visão do todo, do social. E Cajazeiras precisava estar incluída num debate nacional, que é o debate da mobilidade urbana. A conferência esse ano das cidades vai tratar do tema, que é implantando o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano para daqui a 1 ano e implantar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, que vai receber recursos do Ministério das Cidades para os grandes projetos relacionados à mobilidade urbana. Então, isso passava pela necessidade de conversar com a população, de dar uma outra tônica à Secretaria de Planejamento, que não fosse somente aquele, mais uma vez eu vou usar uma linguagem popular, aquele feijão com arroz, de liberar habites, de liberar alvará, de fiscalizar a obra, precisava de um projeto maior. E esse projeto nasceu justamente numa parceria com o IFPB, o projeto Se Essa Rua Fosse Minha, que não deixa de ter as questões educacionais presentes, né? Até porque a parceria era com o Instituto de Educação, Instituto Superior de Educação, e quando a gente fez aquele projeto, nós estávamos dando também uma nova
uma nova metodologia de trabalho, implantando uma nova metodologia de trabalho na Secretaria de Planejamento, que era rever as questões urbanas, sobretudo em relação à mobilidade. Cajazeiras tem graves conflitos hoje, né, para os pedestres, que comprometem os pedestres. Isso é público, isso é notório. O Ministério Público, inclusive através da Curadoria aqui de Cajazeiras, estabeleceu metas, fez uma recomendação ministerial à Prefeitura de Cajazeiras para resolver esse problema. Então, nós precisávamos inserir Cajazeiras nesse debate. Então, creio que o convite para a Secretaria de Planejamento venha dessa veia educacional que se fazia necessário naquele momento na Secretaria de Planejamento. Então, quer queira, quer não, nós acabamos mexendo com as questões educacionais. E quando eu falo educacionais, não é educação acadêmica de sala de aula, é a educação da própria população, no sentido de respeitar os limites do outro, no sentido de respeitar o ir e vir da população, no sentido de fazer valer a legislação para as pessoas portadoras de deficiência, no sentido de fazer valer a legislação para o idoso, para crianças, adolescentes, enfim. Cajazeiras tinha perdido esse compromisso social. Então, eu creio que a minha escolha para ir para a Secretaria de Planejamento, a doutora Denise, quando fez, pensou justamente nessa possibilidade, nessa oportunidade de dialogar com a sociedade de Cajazeiras, no sentido de dar uma modernidade com relação às questões urbanas do nosso município. André, você se cobra muito? Muito, e como? Você teme errar? Tem medo de errar? Não, não tenho medo de errar. Até porque eu acho que... Eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho, de dizer que prefiro os que me criticam porque me corrigem aos que me elogiam porque me corrompem. Então, quando a crítica ela é válida, quando alguém chega e diz, olha, isso aqui não é bacana, isso aqui não... É por isso que eu não gosto da palavra erro. Eu acho que a gente precisa fazer ajustes na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. E os ajustes, eles são necessários, diários e contínuos. Sobre todos os aspectos. Então, essa palavra errar não é a mais adequada, mas os ajustes precisam ser feitos constantemente. E quando tem alguém do nosso lado dizendo, olha, corrige isso, corrige aquilo, melhora isso, melhora aquilo, eles são sempre muito bem-vindos. Então, a minha cobrança é por ser uma pessoa extremamente organizada, uma pessoa muito perfeccionista e que gosto de que todos ao meu redor tenham esse compromisso com o trabalho. Então, muitas vezes a gente exige das pessoas mais até do que seria o ideal. Mas aí também nós não trabalhamos com o ideal, nós trabalhamos com o que é justo para a sociedade. E aí, quando a gente trabalha com o que é justo para a sociedade, as pessoas precisam fazer parte desse pacto social. E aí, quando elas têm essa compreensão, elas também acham que não é mais uma cobrança, mas que elas precisam fazer a sua parte. Porque se todo mundo faz a sua parte, as coisas fluem com uma naturalidade muito maior. André, você tem uma personalidade forte. E às vezes ter uma personalidade forte, as pessoas não compreendem muito algumas ações. Causam certos contratempos. Não era bem essa palavra, mas você deu para entender. Transtornos. André ainda continua mais forte com sua personalidade ou já está fazendo ajustes também nesse sentido? A maturidade é um processo natural e eu não sei se é a personalidade forte, mas eu sou uma pessoa muito determinada, muito perseverante. Decidida. A gente tem que saber o que quer da vida, né? Em todos os momentos da vida, para que a gente não se perca no meio do caminho. Mas eu diria que se você quis perguntar, André continua gritando muito. Não, naqueles alvoroços. Não, porque assim, é personagem muito forte, tem impulso forte, direciona. Vamos chamar isso de liderança, né? Tem um poder de liderança muito forte. E às vezes as pessoas não conseguem compreender direito esse pulso forte, essa personalidade forte. E você continua da mesma forma ou você se sentiu obrigado a fazer alguns ajustes? Não, até porque... Você tem necessidade de aceitação? Eu vou ter que mudar isso para satisfazer... Não, por hipótese, eu sou uma pessoa extremamente flexível. Eu acho que o segredo da minha... Se é que eu posso chamar, isso não vai parecer
arrogante, para as pessoas prepotentes, o sucesso da minha carreira na educação tem justamente uma palavrinha mágica, que é flexibilidade. Flexibilidade, determinação e perseverança. Não precisa de mais nada na vida. Por quê? Porque você tem que ser como uma vara de bambu, né? Enverga, mas não quebra. Quer dizer, não tem nada mais flexível do que o bambu, mas também não tem nada mais duro, né? Você não tora uma vara de bambu, mas ela se ajusta, ela é flexível. E esse é o grande segredo. Então, não é que eu mudei a minha personalidade, mas a maturidade vem. Agora, abrir mão do meu compromisso, da minha determinação e da minha perseverança com as questões educacionais, eu não posso fazer isso nunca, porque aí eu estaria comprometendo todo um projeto profissional para a Secretaria da Educação e eu não posso fazer isso com a população de Cajazeiras. Corretíssimo, está apoiado, assina embaixo. Andréa Braga está feliz? Mas responda daqui a pouquinho no nosso último bloco, também com o nosso Jogo Rápido. Daqui a pouco, aqui no programa Interview da TV Diário do Sertão. Voltamos já. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Que loucura! É a quinzena maluca do Lojão Rio do Peixe. Aproveite e renove tudo em sua casa. Lavadora 10 quilos, apenas 12 vezes de R$ 29,90. Roupeiro 6 portas 100% MDF, apenas 12 vezes de R$ 56,90. Fruteira Citrus, apenas 12 vezes de R$ 17,90. Maluco é quem perder essas ofertas. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos. Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua. Que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente. Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Eles deixaram mais do que pegadas. O Monumento Natural Vale dos Dinossauros é um patrimônio da Paraíba e do Brasil, um dos maiores sítios paleontológicos do mundo e o lugar onde se encontra a maior quantidade de pegadas de dinossauros. Em parceria com a Petrobras, o governo do estado investiu na revitalização, na preservação e no desenvolvimento turístico e científico do Vale dos Dinossauros. Vai gerar emprego, renda e desenvolvimento para a região. É o passado mostrando caminhos para o nosso futuro. Venha conhecer o novo Vale dos Dinossauros, Governo da Paraíba. Tempo de conserto na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto, é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. De volta com o programa Interview pela sua TV Diário do Sertão, hoje tendo uma conversa agradabilíssima com a secretária de Educação que tomou posse hoje, a assistente social e agora, brevemente, terminando o curso de Direito aqui na cidade de Cajazeiras, Andréa Braga de Oliveira. Andréa, você está feliz? Muito, sempre. Eu sou uma pessoa naturalmente feliz, até porque se a gente não cultivar esse bem-estar, né, diário nosso, nós não vamos conseguir viver bem, em casa, com a família, no trabalho, com os projetos de vida pessoal, profissional. Então, eu sou uma pessoa que naturalmente estou de bem com a vida. Eu sempre acompanho, eu vivo no Facebook essa realidade e gosto muito de estar xeretando quem vai as postagens, gosto muito. E eu vejo você muita postagem sua e foto com as suas sobrinhas. E você parece que é muito amorosa, né, com as suas sobrinhas.
Pois é aquilo que eu disse no início, né? Nós somos muito família. Nós somos 4 irmãos que estamos juntos permanentemente. Nós temos um almoço em família aos sábados. Ninguém me tira desse almoço de família. Nenhum compromisso me tira do sábado dessa convivência. Nós já cultivamos isso há muitos anos. Mesmo com o falecimento de papai, nós mantivemos a nossa rotina de almoçar juntos aos sábados, a família inteira. E tenho esses 4 sobrinhos que são a paixão da minha vida, né? Eles que me movem. Nós temos uma brincadeira, finais de semana, não com muita frequência, naturalmente, dados os compromissos profissionais que nós temos, de fazer um acampamento. Eles passam o final de semana comigo e com Raquel lá em casa, e eles ficam brincando, e tem o quarto deles, e hoje com a tecnologia cada um está no seu notebook, no seu tablet, e eu nem sei mais o que é, viu, Conrado? Eu fiquei para trás nessa coisa de tecnologia. Mas enfim, eu sou uma pessoa extremamente afetuosa com a minha família, e isso vem de uma história já eu diria dos meus avós, porque a minha avó Benedita fazia um almoço aos domingos em família, até a época dela adoecer, e mesmo quando ela adoeceu e já não tinha condições, a minha tia Ilma assumiu esse almoço de família e nós mantivemos isso conosco, né? Mamãe não teve oportunidade, porque Márcio, quando veio morar em Cajazeira, já foi depois do falecimento dela. Então, mamãe não teve a oportunidade de vivenciar esses nossos almoços. Mas a família é fundamental, quando a gente respira, aquela injeção de ânimo, aquele apoio, aquele colo, enfim. Então, sobrinhos, irmãos e todos, eu não abro mão, realmente, esse convívio familiar. Nesse carinho todo com os sobrinhos, nesse tempo todo, trajetória de vida, de corre para aqui, você que é muito ligada à família, valoriza a família, André já não pensou assim, já está na hora de agora ter um filho, quero agora ter um filho? Passe para sua cabeça esse projeto. Mas daqui a pouco você responde com mais detalhes. Vamos a João Pessoa com Salles Fernandes, com as informações do mundo político da capital, aqui agora no programa Interview. Boa noite, Salles. Boa noite, meu caro Caliel. Cumprimento a você, ao nosso Peterson Santos, a toda a equipe da TV Diário Sertão, aos internautas plugados nesse momento no programa Interview. Cumprimentos à secretária de Educação, Andréa Braga, parabéns pela investidura mais uma vez no cargo, e a competência de André dispensa comentários. Olha, o prefeito de João Pessoa anunciou hoje um aumento para os servidores públicos da Prefeitura da Capital de 8%. Chamou a atenção, portanto, o próprio governo federal do PT, a presidenta Dilma, só está garantindo aos servidores públicos as perdas da inflação. O governo do Estado sequer as perdas da inflação, apenas 3% para todos os servidores. A conquista dos servidores municipais de João Pessoa foi comemorada o dia inteiro hoje, desde o anúncio por volta das 9 da manhã, pelo prefeito Luciano Cartacho. Expectativa amanhã em Brasília para o projeto que será discutido na Câmara Federal. A Câmara Federal poderá modificar amanhã o atual entendimento sobre a Lei 74/90, que trata das inelegibilidades, com efeito já para 2014. E aí, tendo em vista que a modificação, caso seja aprovada em plenário, ocorrerá antes do período eleitoral, poderá permitir, garantir a elegibilidade de Cássio Cunha Lima para 2014. A expectativa, portanto, é enorme. Já no PMDB, hoje, houve mais uma reunião. Depois do encontro do final de semana na cidade de Patos, hoje foi a vez da capital, permitindo agora que o deputado federal Manuel Júnior seja o novo presidente do partido e o ex-governador Roberto Paulino assumindo a vaga de vice-presidente estadual do partido, vaga essa deixada quando da saída do senador Wilson Santiago dos quadros do partido para ingressar numa nova legenda. Apesar de todos os portais, de todos os órgãos de imprensa e até mesmo das autoridades nas redes sociais terem confirmado
a morte cerebral do superintendente do SEBRAE, Júlio Rafael. Em nota, o próprio SEBRAE já reconhece esse fato lamentável, mas agora há pouco um fato chamou a atenção. É que o Hospital Sírio-Libanês, lá de São Paulo, divulgou no final da tarde de hoje, por volta exatamente das 17h20, o último boletim médico. E o próprio Hospital Sírio-Libanês não atesta a morte do Júlio Rafael, a não ser a morte cerebral. O boletim, assinado pelos doutores Antônio Carlos Onofre de Lira e pelo doutor Paulo César Galvão, diz que o senhor Júlio Rafael Jabelino Costa segue internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, desde o dia 18 de abril, e neste momento está internado na unidade de terapia intensiva por piora clínica neurológica importante com instabilidade hemodinâmica. É o que atesta o último boletim oficial do Hospital Sírio-Libanês, em que pesa todos os portais já desde o domingo confirmam a morte cerebral do ex-superintendente do SEBRAE na Paraíba, Júlio Rafael. A Assembleia realizou hoje à tarde uma importante sessão especial para comemorar o Dia do Defensor Público. A propositura foi do deputado Jandir Carneiro. Em falando em defensor público, a gente abraça aí na cidade de Cajazeiras, em nome de todos os que fazem a Defensoria Pública, o companheiro jornalista e defensor público, doutor Luiz Humberto. E João Pessoa, ao vivo, para o interview com informações do mundo administrativo e da área política, repórter Salles Fernandes. Ok, muito obrigado, Salles Fernandes, pelas informações da capital João Pessoa. Voltando agora para o nosso jogo rápido, que é... Eu vou fazer menção. Vou mencionar alguma coisa, alguém, você diz o que vem à sua cabeça. Mas antes, finalizando aquela pergunta que eu deixei. Filhos. Por que não filhos? Não. Tenho 4 sobrinhos com a chegada de um quinto, que são filhos. 3 irmãos que são filhos. A maternidade não fez parte. Uma determinada etapa de minha vida, eu ainda pensei nessa possibilidade. Mas definitivamente eu não nasci para ser mãe, Conrado. Eu sou muito afeita ao trabalho, sou uma pessoa extremamente preocupada, passional demais, então acho que não seria uma boa mãe, viu? Eu acho que eu não seria uma boa mãe. Eu seria super protetora, isso não é saudável para ninguém. Então a maternidade não é um projeto de vida, não. Você foi super protegida? Fui muito. Tanto pela minha mãe, quanto pela minha tia Ilma, fui muito, mas muito protegida. Mas essa proteção que elas me deram não me foi prejudicial, porque não me acanhou diante da vida, não me intimidou para a vida. Muito pelo contrário, a proteção que elas davam era de apoiar os meus projetos de vida pessoal e profissional, de botar no colo, pegar na mão, mas jamais de tolher aqueles meus projetos. Então, a superproteção delas não foi maléfica à minha maturidade em momento nenhum da minha vida. Jogo rápido, Cajazeiras. Maravilhosa, é minha terra. Uma lembrança da infância. Minhas corridas na rua descalça, de short, sem blusa, correndo pela rua. Correndo pelas Queiracampo, pelo centro de Cajazeiras, era muito bom. Se não fosse educadora, se não fosse assistente social e futura advogada, seria o quê? Eu voltaria e seria educadora. Educadora? Era, indiscutivelmente. Mamãe dizia, mas professor não ganha dinheiro, mas isso, aquilo, outro. Não. Se eu voltasse, eu faria tudo novamente com a educação, porque definitivamente é a grande paixão profissional da minha vida. Medo? De morrer. Alguém que você jamais irá esquecer? Mamãe e papai, definitivamente. Qual a lembrança mais viva que você tem de sua mãe, daquela grande figura que foi o Rosalvo? A lembrança mais viva que eu tenho de mamãe é justamente dessa coisa afetuosa, esse colo permanente, esse apoio constante às nossas decisões na vida. E o de papai é a generosidade. Papai foi um homem muito generoso, muito bondoso. Papai vivia efetivamente a caridade cristã, que era aquela silenciosa, que não havia publicidade nenhuma. Após o seu falecimento, quantas pessoas nos chegaram
dizendo que tinha o apoio dele para pagar a faculdade de um filho, para ajudar na feira, para pagar uma conta de água, de luz, para dar um suporte quando lhe faltava tudo, né? Eu encontrei uma senhora no velório do papai, dizendo, eu tenho 10 filhos e seu Rosalvo é pai dos meus 10 filhos, porque é ele que bota a comida na mesa. Então, esses depoimentos davam a dimensão da generosidade de papai. Então, eu diria que mamãe era a afetuosidade, era o colo, e papai a generosidade. Então, veja que maravilha de seres humanos que eles foram capazes de criar, de jogar nesse mundo de meu Deus. Se você pudesse dizer algo para Rosalvo agora, o que você diria? Que ele foi muito amado e que ele é muito, mas muito amado mesmo. E que a dimensão da generosidade dele, nós não tínhamos essa noção. Talvez ele pudesse ter dividido isso conosco, né? E a gente pudesse ter esse reconhecimento mais explícito, que não foi possível. Mas na última semana de vida de papai, eu acho que Deus foi tão generoso comigo, Conrado, que ele passou uma semana comigo na minha casa, morando lá, dormindo comigo, convivendo comigo, e isso foi maravilhoso. Nós tivemos a oportunidade de conversar, que o nosso dia a dia não permitia, né? Eu sou uma pessoa que trabalho 16 horas por dia, diariamente, mas diariamente. Eu saio de casa às 7 da manhã, chego em casa às 22h30, e daí que ainda vou para as minhas leituras, para as minhas orações, e quando se toma banho, isso, aquilo, outro, é meia-noite, 1h da manhã. Às 6, meu despertador está tocando. Então, desde os 18, 19 anos de idade, que eu trabalho continuamente. Eu não conheço a palavra férias, a não ser um feriado, uma coisa assim, que a gente sai com a família, passeia, viaja. Mas dizer assim, eu passei 30 dias de férias, eu não conheço isso. Por hipótese alguma, porque quando os professores estavam de férias no Objetivo, era a época de eu estar organizando a escola para receber um novo ano letivo, pintando, cuidando, matrículas, enfim, né? Vestibular, cuidando daqueles alunos que foram aprovados no vestibular, cuidando da documentação deles, mas enfim, seria essa a palavra de papai, que a sua generosidade precisava ter nós filhos, ter conhecido essa generosidade dele, até para apoiá-lo nas suas ações. Um sonho. Viver muito. Viver muitos anos. Porque, se você diz, André, é um sonho de consumo. Não, as coisas materiais, elas não me fascinam. Viver muito? Viver muito. Ficar bem velhinha. Eu tenho tanto medo de morrer que eu quero... Não, tenho nada. Não, de jeito nenhum. Eu quero viver muito. Eu quero contribuir muito com os meus sobrinhos que vão chegar à adolescência, à vida adulta. Estar próximo da minha família. Então, um sonho é viver muito. Eu tenho tanto medo de morrer que o meu sonho é viver muito. Se não morasse em Cajazeiras, moraria onde? Moraria em João Pessoa. Morei muitos anos em João Pessoa. Acho uma cidade maravilhosa, tranquila. As praias de João Pessoa são bonitas. Os restaurantes de João Pessoa são aconchegantes. Tive grandes amigos em João Pessoa, deixei grandes amigos em João Pessoa. Enfim, João Pessoa seria a cidade. Andréia Braga, tradicional ou moderna? Sempre muito moderna. Eu diria que além disso, eu diria de vanguarda. Eu sempre fui uma mulher à frente do meu tempo, para que quando o tempo pudesse evoluir, eu já estivesse dentro dele, eu já pudesse acompanhar as suas transformações. Sempre moderna. Uma modernidade com muita responsabilidade. Eu não fui aquela adolescente, eu fui uma adolescente que vivi tudo na época certa. Na década de 80, me lembro que era moda usar cabelo muito curtinho, né? Aquela modelo Monique Evans chegou a raspar o cabelo e eu me permiti fazer aquilo. Eu magrinha, todo mundo dizia que eu era bonita, era bonitinha, era magrinha, né? E eu raspei meu cabelo, minha avó achou lindo. Achou só que o sol queimaria a minha, né? A minha cabeça e recomendou usar muito boné. Você veja como minha avó era, né? Eu já era também uma mulher. Então, eram essas coisas, se é que se pode chamar de transigir socialmente. Mas que na realidade não era, porque a gente sempre teve um compromisso com a família e com as questões profissionais muito grande, né? Então, eu entrei na faculdade aos 15 anos,
Aos 19 eu estava saindo, já estava fazendo o meu mestrado, entrei como aluna especial para depois entrar na seleção do meu mestrado, como lhe disse, e já tinha esse compromisso profissional com 19 anos. E daí não parei mais de trabalhar. Andréa Braga, um autor predileto que você não sempre procura ler, no meio de uma vasta literatura que você já deve ter lido aí, mas quem é aquele assim, quando tem um livro, eu gosto de rever, de ler um livro daquele autor específico? Machado de Assis. Sempre. Por que Machado de Assis? Sempre. Pela literatura, pelo vocabulário apurado, correto, o texto bem escrito, personagens bem elaborados que davam essa oportunidade. Veja que Bentinho e Capitu, até hoje você lê e não sabe se Capitu traiu ou não Bentinho. Veja a riqueza de um livro daquele. E se você faz um estudo mais aprofundado, vai ver que Bentinho, na realidade, a sua convivência com muitas mulheres tornou-o um homem inseguro. E certamente, talvez daí tenha nascido aquele ciúme doentio de Capitu, né? Machado, que cria uma personagem como Capitu, com olhos de ressaca, né? Olhos oblíquos e de ressaca, como ele diria. Uma personagem que dá margem a muitas interpretações, muitas análises, muitos estudos. E eu acho que Machado é o grande autor brasileiro. A sua literatura é muito bem escrita, seus personagens são muito bem construídos e isso nos dá uma oportunidade de mergulhar nos seus textos e dele tirar lições valiosíssimas. Para a sala de aula, entretanto... Qual personagem da literatura Andréa Braga gostaria de ser? Conrado, eu fatalmente não me lembraria agora para lhe dar essa resposta. Agora eu vou me valer da minha memória afetiva, né? E eu diria que Capitu. Capitu, uma mulher misteriosa, uma mulher fascinante, uma mulher que jamais foi decifrada, né? Capitu não foi decifrada. Quantos livros analíticos nós temos para decifrar Capitu? Quantos textos foram escritos, artigos, crônicas, filme, né, o cinema? Então, Capitu foi essa mulher que fascinou o mundo. E essa coisa misteriosa dela, esse olhar oblíquo, essa coisa de não se mostrar por inteira, está sempre se permitindo ser analisada, eu certamente gostaria de ser Capitu. Medo da solidão? Não gosto de silêncio, gosto de gente, de muita gente sempre. Solidão, nunca. Eu diria que o silêncio é ensurdecedor. O silêncio é bom quando ele é um silêncio reflexivo, que você precisa daquele momento de silenciar a alma, de silenciar os seus pensamentos para reordená-los, para reorganizá-los. Mas solidão nunca. Eu gosto de gente, muita gente sempre perto de mim. Existe no momento a música que esteja embalando os sonhos de Andréa Braga? Olha que eu nem tive tempo, viu, de escutar meus CDs, de escutar uma boa música. O trabalho não tem me permitido isso, a faculdade não tem me permitido isso. Mas eu vou sempre lembrar alguma coisa de Toquinho. E aí, para fazer valer também a minha paixão pela educação, né, eu diria que o Caderno. E ela, cantada por Padre Fábio de Mello, ficou muito bonita, até porque ele faz um prenúncio da música, né, contando a história dessa figura paterna do pai. Então, eu diria que o Caderno é uma boa música, é uma música boa de ser ouvida e de ser pensada. Andréa Braga já pensou em escrever? Já. Como professora de literatura, eu tenho lá minhas poesias escondidas nas minhas gavetas. Minhas crônicas, meus artigos. Lembra de alguma poesia? Não, lembro não, eu já não as leio há muito tempo. Tive a oportunidade de escrever na revista Oba, do amigo Cristiano Moura. Eu fui colunista da revista Oba, que muito me honrou, né? Mas os meus escritos, meus artigos, minhas crônicas, minhas poesias estão nas minhas gavetas. Publica um dia? Não, certamente não, porque eu teria que parar com um projeto maior, que é esse projeto de educação. A construção de um livro... Você vai viver muito. Vou, se Deus quiser. Dá tempo futuramente para você... Vou muito. Publicar suas crônicas, publicar suas poesias. Pois é, quem sabe aí no futuro, quando eu já estiver deixando alguns dos projetos
profissionais, né? Outras pessoas já estarão caminhando com eles, a exemplo do escritório que nós temos na área da educação, de consultoria, de assessoria na área da educação, que também nos toma, eu não diria que nos toma tempo, porque não toma tempo, que é sempre um prazer, é o trabalho que a gente faz. É como diz Ivete Sangalo, eu não trabalho, eu me divirto sempre, né? Porque é tão prazeroso o que eu faço, Conrado, que eu jamais digo que o trabalho, ele me é um fardo, muito pelo contrário. Então, quem sabe, aí no futuro, com um tempo disponível maior, eu possa me debruçar sobre os meus escritos e de lá sai alguma publicação. Amor. O amor é fundamental. Ninguém vive sem ele. E eu fui muito feliz porque sempre tive muitos os amores de família, da minha vida pessoal, os amores dos companheiros de trabalho, das pessoas que estão próximas de mim. O amor verdadeiro, o amor franco, aquele que lhe alimenta todos os dias. Que lhe impulsiona, que lhe motiva. É fundamental, fundamental. Muito bem, nosso tempo eu queria perguntar mais, mas felizmente ela já está atrasado com a prova lá na Fafica. André, muito obrigado. Pois estou cobrando de Conrado aqui o horário que, né, esses compromissos acadêmicos de estudante, veja só, né? Mas obrigado, adorei a entrevista de coração, muito boa mesmo. Desejo a você sucesso, mais do que já tem. E volte de novo aqui para a gente conversar no interview. Volto, com certeza, Conrado. Eu é que me senti assim, extremamente feliz por essa oportunidade que você me deu de rememorar uma história de vida profissional, pessoal. Foi fundamental. Eu diria que hoje é um dia em que eu estou mais feliz, né? Por essa oportunidade que você me deu. A todos aqueles que nos assistiram, que estão nos assistindo, que estão prestigiando essa oportunidade. A Petson, esse guerreiro determinado... Deixa eu interromper aqui rápido. Estou recebendo aqui a informação da produção que nós tivemos hoje, quantos acessos? 4.306. Foi a maior audiência então, né? A segunda maior audiência, né? A segunda maior audiência no programa Interview nesses 5 meses, não é isso, produção? Em 5 meses você foi a segunda maior audiência no nosso programa. 4.306. Pois é, veja a generosidade das pessoas conosco, né? Certamente são pessoas que acreditam no nosso trabalho, que fizeram parte dessa história de vida. Quantos alunos passaram pelo Colégio Objetivo, pelo Colégio Loco, quantas pessoas pelas minhas palestras, por esses municípios aí afora, nos cursos de formação para profissionais da educação, que nós temos a oportunidade de conviver. Então, a todas as pessoas que estão nos prestigiando nesse programa, o nosso mais profundo agradecimento, o nosso mais profundo carinho, mas o nosso compromisso renovado com a educação do município de Cajazeiras. Ok, tá mandando aqui um abraço rapidinho. A Adriana Feitosa, o Cavalcante, acho que é Cavalcante Emprego, e o Marcos Antônio. Marcos Antônio lá de Carrapateira. Pois é, olha aí, lá em Carrapateira. Certamente Marcos teve a oportunidade de estar comigo numa dessas palestras. Adriana, uma amiga muito querida, e você citou outra pessoa aí também. Cavalcante. Rodolfo Lira? Rodolfo Lira também. Pois é, são amigos queridos que reconhecem o nosso trabalho, a nossa determinação, a nossa perseverança. Gutenberg Cardoso também de uma pessoa acompanhando. Um abraço para o amigo Gutenberg Cardoso, um amigo muito querido, que também fez parte dessa história, né? Quando a gente já fazia... Porque eu tive a oportunidade de fazer rádio em Cajazeiras, nós não tivemos tempo de conversar sobre isso, mas eu tive um programa de rádio, de música. Era um programa de entretenimento na Patamuté FM. Tive um programa informativo na Rádio Oeste da Paraíba, que o Colégio Objetivo tinha um espaço na rádio aos sábados, 1 hora de programa, em que a gente mantinha os alunos atualizados com calendário de provas vestibulares, com mini aulas, enfim. A gente comentava aqui em off que eu tenho certeza absoluta que você faria o maior sucesso se comandasse um programa jornalístico, viu? Você generosidade sua, Conrado, você é muito generoso. Mas, enfim, um abraço a todas aquelas pessoas que nos deram essa audiência, esse carinho todo das mensagens, das redes sociais, e a você em especial e a Petson pelo convite. Certamente nós vamos estar aqui de volta para falar um pouco mais de educação e um pouco mais de Andréa Braga, que às vezes nessa rotina, nesse dia a dia da vida da gente, as pessoas não têm oportunidade de conhecer.
Para encerrar de vez, resposta curta. Coração ou razão? Ah, coração sempre. Eu passei a ti o tempo inteiro dizendo que eu sou uma pessoa extremamente passional, sou uma pessoa emotiva por natureza, a emoção. A razão ela é boa para os nossos planejamentos, para as nossas metas, para a gente traçar uma trajetória de vida. Mas se a gente não tiver por trás a motivação e a emoção, da razão não vale absolutamente nada. O ideal, na realidade, é a gente fazer uso da inteligência emocional que o Daniel Goleman, né, seu maior estudioso, propagou na década de 80. Quer dizer, lado esquerdo e direito do cérebro em plena sintonia, harmoniosamente funcionando. E aí você tem o ser humano ideal, né? Equilibrado emocionalmente. Então esse é o ideal. Mas já que você me pediu para fazer uma escolha entre razão e emoção, eu vou ficar com a emoção. Muito obrigado, sucesso. Obrigada a você, Conrado, e até a próxima. Muito bem, nosso programa Interviu, infelizmente, acabou, mas nosso compromisso fica agendado para amanhã às 6 horas da noite com mais um entrevistado. Amanhã já confirmado o engenheiro agrônomo Adalberto Nogueira. A todos vocês, o nosso muito obrigado, boa noite e um ótimo começo de semana.